Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje estou aqui com Heloísa Farias da Silva e vamos falar um pouquinho sobre um artigo que está muito legal, um fungo lindo, maravilhoso, bem bacana, espero que vocês gostem. Não é não, Elo? Isso mesmo. Hoje o episódio é sobre mais um artigo, né? Dessa série de episódios de artigos que a gente vem trazendo, de uma forma assim mais dinâmica, resumida, para despertar também a curiosidade de vocês para lerem um artigo e divulgar esses trabalhos. Então hoje nós vamos falar sobre um fungo que ele é conhecido, Heloísa, popularmente como caldeirão de bruxa, porque ele tem um formato parecido com um caldeirão e ele tem no seu interior uma gelatina que ela é bem viscosa. Sim. E aí por isso esse nome, caldeirão de bruxa, uma gelatina escura. E esse artigo ele faz um questionamento, né? Então os cientistas acreditam que a descoberta desses fungos podem nos mostrar o que a gente está vivendo hoje na atualidade, né? Em relação ao clima, né? A mudança exatamente. da temperatura. Isso. Acho que eles funcionam então, como indicadores ambientais, né? Isso. Então, essa é uma das principais características que o artigo traz, né? Que Sarcossoma globoso pode dar indício se o ambiente está com problemas ali ambientais ou se pode estar afetando alguma dinâmica da natureza. Isso. E aí, quem é esse fungo, né? O Sarcossoma globoso. Esse artigo, ele foi publicado na revista Acta Mycologica, e aí tem como título Sarcossoma globoso, um indicador de mudanças climáticas. Então é justamente isso que Cário estava falando. A descoberta dessa espécie pode indicar alguma mudança ali de clima, né, ambiental. Então, parece os líquens, por exemplo, sim, né? Os líquens. Quando a gente até fala um pouquinho sobre os líquens, tem algumas espécies que também são bioindicadores ambientais. Esse fungo, ele funciona mais ou menos nesse sentido. Isso. Porque quando a gente fala de fungo, a gente lembra mais de decomposição. No caso dos líquens, que é a associação, né, dos fungos, algas, os cianobactérias, eles têm diversas funções. A decomposição não é uma delas, mas tem essa questão de serem indicadores ambientais, né? Como eu sempre digo, aquelas manchinhas que a gente vê nas árvores, possivelmente são líquens e podem ajudar nesse sentido. Então, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre essa espécie, né? Ele é um fungo do filo Ascomycota, que é um filo aí, o mais diverso, encontrado principalmente em florestas frias do norte da Europa e da Ásia. Mas ele está longe de ser um cogumelo comum. Sim. Então, se você está aqui no Brasil ou nos neotrópicos, a gente vai encontrar? Infelizmente, não. Eles até o momento, né? Até o momento, não tem nenhum registro. Eles estão sempre associados a ambientes realmente com gelo, né? Com aquela neve. Bem frio, né? Geralmente também associado a pinos, né? Sim. Aquelas árvores lá. Então, eles não são comuns aqui. Eu gostaria de encontrar, porque eu acho ele muito bem bonito. Curioso, né? E olha, a gente vai pedir o editor para colocar a foto desse fungo. E se você olhar pela primeira vez, você vai pensar assim, eu acho que isso não é um fungo. Porque realmente ele não tem muito uma característica. Parece uma bolsinha, né? Eu acho ele super bonito, né? Talvez você pense que realmente não seja um fungo. Ele parece uma bolsa arredondada, como a Heloísa disse. Ela é meio que marrom escura, meio enegrecido, muitas vezes como também. Como se tivesse esse líquido dentro, né? Exato. Que é essa gelatina escura, né? E aí, por isso que ele recebeu esse nome de caldeirão de bruxa. Eu não sei se tem alguma história associada por trás. Muitas espécies de fungo têm uma certa história, né? Popular. Eu não cheguei a ver isso. Não sei se alguém que está ouvindo também sabe. Se souber, coloca aqui nos comentários. Mas eu acredito que deve ter alguma coisa mística por trás desse nome também, tem né? Tem até outros fungos que têm alguns nomes assim populares, né? Tipo gaiola de bruxa, que é um fungo gasteroide, o editor vai base botar de também omicota. a foto aqui pra vocês verem. Gaiola de bruxa, ele tem uma associação tem assim, né? Dedos do diabo, Dedo do diabo. Né? Tem vários nomes assim populares. Tem vários nomes assim. Bufa do cão, que é os púfibos, geralmente também, fungos tem gasteroides. Vários nomes. Acho que bufa talvez... de lobo, bala de canhão, que são aqueles que arremessam. Tipo, pilóbulos, por exemplo, tem outro gênero que é de base de omicota, que é da família Geastrace, né? Como é o nome? Esferocéfalo, que também
arremessa. Então, talvez Aliás, seria... esferocéfalo não, perdão. Confundi com outro gênero de gasteróides. É esferóbulo. Ele sim, pega e acaba arremessando. Talvez possa ter uma história por trás ou só apenas a semelhança, né, Exato. morfológica, como esse funguinho do caldeirão, ou uma panelinha, né, que o pessoal fala. Então, falando assim da morfologia, no interior que tem essa gelatina escura, a gente vai ter estruturas importantes, que são os ascos, né? Que estão ali presentes nos representantes do filo Ascomycota. E aí essas estruturas são responsáveis pela produção de esporos, que são os ascosporos, né? Nesse caso, que aí é a base para o fungo sobreviver, né? Para dispersar e reproduzir. Que são estruturas importantes, né, na taxonomia, sim, inclusive para a descrição de espécies. E onde que esse fungo vive, né? A gente acabou comentando um pouco, né, que são em florestas mais frias, mas principalmente, Elu, esse fungo ele está há muito tempo aqui já. Então ele está sempre associado a florestas muito antigas, principalmente florestas que têm plantações de coníferas, né? Plantações naturais, obviamente, né? Então, se você estiver aí no inverno aí na Europa, estiver andando, fique ligado, né? Que ele pode estar associado com alguma planta, né? Ou ali perto das coníferas que você pode encontrar esse fungo. Sim. E também, Elo, ele fica em locais perturbados, né? Locais que tem uma certa movimentação. Ele não é tão de isolamento. Lembra até um pouco os fungos gasteroides, que precisam de uma certa movimentação? Sim. Eu não sei se isso tem a ver com a dispersão dos esporos. No trabalho ele traz que eles podem aparecer sobre solos cobertos por musgos ou serrapilheira, né? Então já sabe onde encontrar. E justamente por depender de ambientes específicos, tipo essas localidades mais frias, ele acabou se tornando, como a gente falou inicialmente, um excelente indicador de qualidade desses ecossistemas. Então, nesse artigo, os autores vão falando um pouquinho sobre essa temática, né? Exatamente. Então, por que ele tem a ver com as mudanças climáticas? É exatamente isso. Você imagina só, a gente tem árvores específicas ali, a gente tem aquele fungo, né? A gente tem a temperatura. Se tudo isso não está de acordo, o fungo ele não aparece. Então, por isso que pode ser um bioindicativo também. Então, esse é o ponto central do artigo. Os pesquisadores eles observaram esses registros dessas espécies que ela vinha mudando ao longo dos anos. Eles perceberam, inclusive, Elu, que algumas pessoas estavam notando a ausência desse fungo anualmente. Sim, e também em algumas regiões, algumas pessoas estavam percebendo que esses fungos estavam aparecendo em locais onde eles eram raramente encontrados. Exatamente. Enquanto em outras áreas ele poderia estar ali desaparecendo. Então tem essa questão, né? E é aí que vem a hipótese do artigo, né? Se os fungos estão aparecendo em outros lugares que não, então eles estão evoluindo, meio que buscando novos nichos para poder proliferar. Ou seja, pode estar havendo uma degradação do ambiente, sim, queimada ou algo do tipo. Isso, e aí traz uma pergunta central, né? Será que essas alterações na temperatura e no regime de chuvas estão modificando a forma com que esses fungos estão aparecendo no ambiente, né? Essa foi a principal pergunta do artigo, né? Isso. E é importante destacar, né, em relação ao artigo, que ele trata dessa relação como uma hipótese sustentada por evidências observacionais. Então, exatamente, ou seja, essa espécie ela pode ser uma indicadora de mudanças climáticas, mas ainda são necessários mais estudos para entender os fatores envolvidos, né? Então, é mais na base ali observacional. É exato, complicado aferir uma coisa assim, né? Precisa exato de mais estudos, realmente. Meio que os autores, eles viram relatos de pessoas, tem relatos que, por exemplo, esse fungo não estava aparecendo todo ano. Às vezes aparecia a cada 5 anos, ou até mesmo mais disso. Então, alguma coisa estava errada, porque todo inverno ele aparecia, por exemplo. Isso. Ou naquele período estava aparecendo em menos quantidade. Uhum. E então, aí isso já alguma dinâmica dá um alerta, né? Dá um alerta. Na observação. E a gente tem falado muito aqui desde o início do episódio sobre espécies bioindicadoras. Então, o que é isso, Elu? Quem são, né, essas espécies bioindicadoras? O artigo sugere que esse fungo ele realmente é um bioindicador. Sim. Então, uma espécie bioindicadora é aquela cuja presença, aquela presença no ambiente, ou até mesmo a ausência, né? Ou a abundância, dependendo do fungo, reflete nas condições ambientais. Então, por exemplo, para ficar mais claro, né, para quem está nos ouvindo, ele funciona como um termômetro da natureza. Isso. Ele pode estar ali ou ele não pode. E ele depende de
todo. Por exemplo, alguns exemplos de organismos, né? No caso, o líquen, que a gente falou também, que essa associação não é só fungo, mas Aham, funciona como um indicador de qualidade do ar, né? isso. Talvez se ele Inclusive, está ali naquela árvore, mostra que a condição está favorável para ele estar e possivelmente o ar está em boa qualidade, digamos aham. assim. E fora disso também, né? Além Sim. de fungos, tem outros Tem exemplos os também, né? anfíbios também, que pode demonstrar qualidade de água. E tem o Exatamente. fungo que a gente está falando aqui, né? O Sarcosoma globoso, que pode fazer a gente observar mudanças em florestas frias, consequentemente no clima, né? Diretamente na temperatura. Um aumento ou uma diminuição. Exatamente. Um assunto bem bacana, um artigo até para o professor da escola trabalhar, né? Sim, Porque junta um pouco de ecologia, né? Um pouco de isso. ciência, E bem é legal. curioso por causa também da morfologia do fungo, acho que desperta a A atenção, né? curiosidade, né? É Isso. legal. E aí tem outra E aí pergunta, né? eu tô com uma dúvida, Elô, na verdade. Será que esse fungo é Eu comestível? pensei nisso justamente quando eu vi, porque eu achei tão diferente, né? Eu E acho aí, que será muitos que estão que. assistindo devem estar fazendo isso também. Será que dá pra tomar essa gelatina? Dá para comer? Então, é uma questão muito interessante. Eu, particularmente, já vi vários vídeos de sarcossoma globoso que o pessoal toma esse líquido gelatinoso. Porém, a espécie ela é utilizada na medicina popular, Uhum. em alguns países também do norte da Europa, da Rússia, e principalmente por causa dessa substância gelatinosa que está presente no interior, Elô. Há relatos, inclusive, Do de uso, povos né? tradicionais, né, com uso típico Cuidados com a e pele. cuidados com a pele, dores de cabeça, É bem articulações, enfim. interessante. Mas na literatura não diz exatamente se ele é comestível ou não. Não é recomendado, né? Digamos assim, Exatamente. que esse fungo seja Seja consumido, isso, né? Como consumido. um shimeji, um É. shiitake que você vê no mercado. Apesar de ter esse histórico, mas é importante ter esse cuidado. A gente não pode pegar qualquer cogumelo ou fungo que a gente vê, né, na rua Exatamente. e se alimentar dele. Não é Então, recomendado. para finalizar, né, essa discussão se ele é comestível ou não, ele não é considerado um cogumelo comestível de interesse gastronômico. Empresas não vão vender ele no supermercado nem nada do tipo. E além disso, é uma espécie rara, E protegida, protegida né, por em diversos país. países. Inclusive, ele ficou na lista da IUCN. Então, se você encontra lá na natureza, mesmo que você possa consumir, é melhor você não consumir, porque Isso. ele está proibido de ser Então, consumido. é interessante, porque se você encontra, né, esse fungo ali na natureza, o correto é, de fato, deixar ele lá. Deixar onde Deixa ele ele está. Pode quietinho. fazer um registro, né, uma foto, pode até... Tem alguns aplicativos onde as pessoas postam, pode até Exatamente. ajudar outros estudos, mas é importante deixar esse fungo lá por causa justamente desse status de conservação, né, uma espécie rara. Ela é restrita devido ao seu status de conservação na Isso. IUCN. Então a gente tem outras curiosidades que o artigo traz. Esse fungo a gente tem várias histórias curiosas sobre ele. Aham, Por exemplo, pode levar vários anos até ele frutificar novamente no mesmo local. Então, por isso, é uma espécie rara. Não é comum. exatamente. Além de ter os ambientes específicos, nesses ambientes ela já é rara de ser encontrada. Além disso, ela costuma aparecer no início da primavera, logo após o derretimento da neve. Exatamente. E com base nesses fatos que são verídicos, né? Eles começaram a observar justamente, porque tem pessoas que sabem, opa, ele sempre aparece no início da primavera. Porém, esse ano apareceu menos basidiomas, por Uhum. exemplo. Né? No caso disso, seria as comas, né? Sim, isso, cascomas. E aí, isso já fica como um registro também para falar, opa, alguma coisa está Que acontecendo é aí. justamente o foco, né? Que pelas análises observacionais eles conseguiram Exatamente. perceber essa E aí, mudança. traçando um paralelo, Elo é dos Ascomicota. Ela trabalha com filo Ascomicota, eu trabalho com filo Basidiomicota. Basidiomicota é mais. Tô brincando. Mas não Os é o dois mais são bem diverso. legais. Mas, obviamente, o seu tem muita coisa. E nos fungos Basidiomicota, dentro do fungo gasteroide, também a gente tem alguns gêneros Ele só tá que querendo são puxar para raros. o Basílio. Vamos focar aqui, né, no Ascomicota? É porque Deixa eu quero de que a galera conheça querer esse fugir do tipo de fungo tema. também. E aí, gente, tem cogumelos, né, basidiomas, que demoram um tempão para aparecer no mesmo No caso, local. os falales, Anos. né, são Os bem falares, raros por também. exemplo. Pronto, a gente pensa nisso porque a última publicação de uma espécie nova em Lisuros, por exemplo, que é um gênero bem raro,
foi há 3, 4 anos Mas atrás. isso é tão Tipo complexo isso. porque pode levantar, sei lá, tipo, será que o fungo não apareceu e ninguém viu? É Porque eles muito são complicado, efêmeros, né? né? Tem Tem que, alguns fungos que às são vezes é um efêmeros. horário específico, um momento Tem isso específico, é também dentro muito dos complicado. falados. Por isso que os fungos são tão diversos e a gente não sabe metade do que Exatamente. existe por É aí. uma dinâmica, é um mundo, né? É, Além disso, Elo, voltando agora as para curiosidades, as né? curiosidades do sarcossoma globoso, o seu corpo de frutificação pode acumular uma quantidade impressionante de líquido gelatinoso. Parece ser bem fresco pelos vídeos que eu já vi, como eu moro no Brasil, a gente não foi lá na Europa Uhum, coletar, né? Em alguns idiomas ele recebe nomes populares relacionados a vaso, porque parece jarro ou caldeirão, né? exatamente o alcadeirão de Brusque, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí existe uma curiosidade também muito interessante. Em algumas populações, anos com grande número de frutificações eram vistos como sinais de uma primavera favorável. E aí hoje Uhum. sabemos que isso provavelmente está relacionado às condições climáticas daquele período. Justamente aquela hipótese que os autores tiveram nesse Isso estudo, tem, né? tem tudo a ver com a temperatura, né? O aparecimento dessa espécie. Mas tá, e aí? Por que estudar um fungo que ele é tão raro, né? Qual a importância disso? Pode parecer estranho dedicar, às vezes, Tantos tantos anos de anos, né, estudo, a né? uma Até mesmo uma, espécie só. uma vida com Isso. aquela única Porque espécie. geralmente tem, por exemplo, tem pesquisadores que trabalham com grupos. Sim. Então, né, nesse caso seria uma única espécie. Por Às quê, vezes né? uma classe, né? É, Enfim. isso. Fungos raros, muitas vezes, elas funcionam também, Elô, como peça-chave para entender como os ecossistemas correspondem às mudanças ambientais. Isso. É um link aí entre a taxonomia, ecologia, né? Eu acho super Diversas áreas, interessante. né? Uma coisa mais Então, aplicada, né? dedicar a vida a uma espécie é muito importante nesse sentido. Talvez a conservação desse fungo possa ajudar alguém que trabalha com outro organismo que não seja nem fungo Isso. da zoologia, quem sabe um anfíbio, Isso. uma ave, depende daquele habitat ali de alguma forma. Então a dinâmica Isso. ela é bem complexa. E além disso, quando a gente observa uma espécie que é tão rara e especializada em ambientes específicos, que essa espécie começa a desaparecer, pode indicar justamente que o ecossistema pode estar passando por várias transformações. Então, pode ser um indicador e uma Uhum, ajuda para futuros estudos, até relacionado ao ambiente onde ela é encontrada. exatamente. E é isso que me deixa ainda mais curioso no mundo dos fungos. Porque se a gente for perguntar a qualquer outra pessoa que não trabalha com a micologia, quando a gente fala assim, por exemplo, mudanças climáticas, o que vem primeiro na sua mente? Eu aposto que você que está assistindo deve ter falado urso polar, ou ursos polares, Geralmente é associado mais aos animais, grandes né? Isso. florestas, quem sabe até corais também, né, que tem uma certa Sim, relação. Mas raramente alguém vai dizer fungo, fungo, isso. raramente. E sarcossoma globoso pode ser um desses exemplos aí de mudanças climáticas. E talvez seja esse o maior ensinamento desse artigo, né? Que os fungos eles respondem às mudanças do clima. Isso é muito importante da gente trazer. E os fungos eles são sensíveis às mudanças ambientais. Exatamente. E muitas vezes são eles que percebem essas mudanças antes mesmo da gente perceber. Né? Eles já estão ali sentindo, mudando sua dinâmica, mostrando talvez alguma mudança no ambiente que está por vir ou está para aumentar. Né? Isso é muito E interessante. você que trabalha com a micologia já, que acompanha nosso podcast, tem algum fungo que vocês trabalham que podem indicar ou são bioindicadores ambientais? Deixa aí nos comentários para a gente também ter conhecimento. Sim, O que eu trabalho, né, voltando de novo para base de Omicota, a gente sabe que tem muitos fungos que fazem a decomposição da matéria orgânica, são extremamente importantes, né? Podem estar ali de alguma forma também e pode mostrar sinais de devastação ambiental, sim. mas eu não tenho nenhum estudo dentro do meu grupo que é de fato um bioindicador ambiental, mas Sim. tem vários indícios que ajudam, E né? no meu caso, né, hoje que trabalho com fungos aquáticos, esses fungos eles também são sensíveis às mudanças que ocorrem nesse ambiente aquático. Temperatura, turbidez da água, pH, oxigenação. Então, tudo isso pode alterar a dinâmica desses organismos nesse ambiente. Então, na água, no Sim, ambiente terrestre. Esses fungos eles são sensíveis a essas mudanças. E tem alguns que são mais, né? Que geralmente são citados em alguns artigos e trabalhos. Tem alguns fungos mais sensíveis ou mais tolerantes também a mudanças tem isso ambientais. também. Então, é muito legal, assim, de estudar isso, eu acho muito importante. Os fungos são incríveis.
Então é isso nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco com a gente. A gente também sempre aprende com vocês, com a gravação dos episódios. Espero que tenham gostado do Sarcossoma globoso. É um fungo muito lindo, Muito dentro aí do diferente. Filascomicota. Eu achei incrível esse cogumelo, É muito esse fofinho. fungo. Achei muito E bonito. aí deixem qualquer dúvida aí nos comentários, ou dicas de próximos artigos, ou curiosidades que vocês têm pra gente trazer aqui nos episódios. Sigam as nossas redes sociais, a gente tá sempre ativo no Instagram, TikTok. Os Postando episódios, Reels, isso, estamos sempre postando ativos lá. tudo sobre Comentem, fungos. amamos responder os comentários de vocês. A gente tem postado alguns vídeos mostrando alguns fungos da natureza e tem muita gente interagindo e tem sido Bem muito legal. legal. Então, obrigada que assistiu até aqui. Deixa o like e siga a gente nas redes Tchau, sociais. pessoal. Até o próximo Tchau, tchau, episódio. gente.